eu sou Regina Moreira, do jornal Espírita Alta de Souza, e hoje nós vamos fazer uma videoaula sobre como produzir uma matéria para o jornal ou revista Espírita Alta de Souza. Então, para começar, vamos falar os tipos de conteúdo que podem ser trabalhados para esses veículos. Nós podemos fazer reportagens, entrevistas, e enviar notícias e artigos. E podemos agora entender o que é cada um desses conteúdos, saber o que é uma matéria, o que é uma notícia, o que é um artigo, uma entrevista, para que cada um possa saber como colaborar. E a gente começa falando sobre o que é uma matéria. Matéria em jornalismo é sinônimo de material jornalístico, ou seja, tudo que você pode escrever como sendo um material jornalístico. E isso pode ser uma notícia, pode ser um artigo, pode ser uma reportagem. Tudo isso é uma matéria. Então, quando nós falamos, vamos escrever uma matéria, está dentro desses conteúdos, sendo que também pode ser uma nota, que é uma nota breve, onde se ali vai falar de algum fato que ocorreu. E na matéria jornalística, tem algumas propriedades a ser levadas em conta, como a credibilidade, a oportunidade, a precisão, a abrangência, consistência, que em um conjunto produzem a sua propriedade fundamental, que é a utilidade. E aí a notícia, ela se caracteriza por ter uma linguagem mais formal e chamada como sendo factual, ou seja, um fato que está ocorrendo no momento, algo que é notícia, ou seja, algo que é algo da atualidade. E aí ela tem caráter informativo, vai informar o que está acontecendo. Ela é escrita sempre de forma impessoal, frequentemente na terceira pessoa. Então, eu não vou dizer assim, eu fiz isso, aconteceu, então eu vou falar, no dia tal, aconteceu tal fenômeno, ou seja, aconteceu, tal pessoa esteve presente em tal local, então é feito sempre na terceira pessoa. E ela inicia-se com o lead e que vai compor o corpo da notícia. Nós vamos explicar em seguida o que é o lead. Então, isso é o conteúdo da notícia. A notícia, ela é mais factual, ou seja, ela é mais atual, ela é algo que está ocorrendo no momento e ela vai vir bem no início do texto, ou seja, no início da matéria. Então, no lead, chamado lead, que eu falei, nós vamos explicar em seguida, no lead a gente já vai dizer o que ocorreu, falar ali o principal do acontecimento logo no início. E essa notícia, ela também, na notícia nós chamamos que ela é feita com a forma da pirâmide invertida, ou seja, a pirâmide de cabeça para baixo. Porque ali você vai inverter, colocando na notícia os fatos principais no início, para depois colocar os fatos menos relevantes depois, porque as pessoas vão logo ser despertadas no início para o que aconteceu, para depois ler, ou o que vai acontecer, para depois ler aquela matéria toda. Agora nós vamos falar sobre reportagem. Como a gente explicou, a notícia ela é mais curta, ela é mais breve, ela não leva muito, não se descreve muitos conteúdos, geralmente se chama uma lauda, que é uma página tamanho Arial 12, ou seja, então é um conteúdo pouco extenso. E uma reportagem, ela já é bem mais extensa, ela leva mais conteúdo, ela tem mais informações, ela é mais aprofundada, ela tem um conteúdo mais denso. Ela situa-se no questionamento da causa e o efeito na interpretação e no impacto do que ocorreu, somando as diferentes versões de um mesmo acontecimento. Então, ali na reportagem vai se fazer um desdobramento do que foi uma notícia. E nessa reportagem, você desenvolve a narrativa do fato principal, ampliada e composta por meio de citações, trechos de entrevistas, depoimentos, dados estatísticos, pequenos resumos, entre outros recursos. Pode ser colocado infográficos, ou seja, assuntos relacionados, dados, imagens mais apropriadas àquele conteúdo que está sendo produzido. Então, ela é feito de forma mais extensa, mais completa, com mais dados, ou seja, mais informações para o leitor. E aí, quando nós vamos escrever um conteúdo, seja reportagem, ou seja, a notícia, seja o artigo que nós vamos falar em seguida, nós temos que observar pontos importantes. Então, de maneira geral, nós temos que responder 6 perguntas, que isso é de praxe em qualquer conteúdo jornalístico, que é:
o que, quem, quando, onde, como e por quê. Então, o que é a ação, ou seja, o que aconteceu, ali você vai descrever, vai falar sobre aquele acontecimento, aquele fato, ou o que vai acontecer, porque pode ser o que está também acontecendo. Quem que é o agente, ou seja, o personagem principal, as pessoas, quem está gerando aquela ação, quando ocorreu, ou seja, mês, ano, dia, hora que aconteceu, onde aconteceu, qual foi o local, qual a cidade, qual o bairro, ou seja, em que ambiente que ocorreu isso, foi dentro de casa, foi na rua, onde ocorreu, como aconteceu, ou seja, é importante descrever, que o leitor quer saber, são informações importantes para ele, como aconteceu, como está acontecendo, o que vai acontecer. E também o porquê, qual o motivo, o que levou àquele acontecimento, o que ocorreu ali, o que vai acontecer, por que vai acontecer. Então, são informações importantes, pontos importantes para se produzir esse conteúdo jornalístico. Agora nós vamos falar um pouco sobre entrevista, que é outra forma de contribuir para o conteúdo da revista, do jornal, de um boletim. Então, a entrevista é algo simples de ser feito, onde o entrevistador vai elaborar perguntas para o entrevistado e ali falar sobre um assunto que seja importante para inserir como conteúdo. E aí essas perguntas, elas precisam ser perguntas que nós chamamos de perguntas fechadas, e tem perguntas fechadas e perguntas abertas. Então, as perguntas abertas, ela permite ao entrevistado dar uma resposta mais extensa, com conteúdo melhor. Se a gente faz uma pergunta, por exemplo, o senhor gosta da atividade na casa espírita? A pessoa pode responder sim ou não, para por aí. Então, nós precisamos fazer uma pergunta, o que o senhor mais aprecia desse trabalho, o que a senhora poderia dizer sobre isso, o que você poderia dizer sobre a sua participação no posto de assistência, o que isso contribuiu para a sua vida até o momento. Então, são perguntas dessa forma que o entrevistador vai fazer para o entrevistado, para aquela pessoa que você quer fazer a entrevista. Porque, dependendo das perguntas que você vai fazer, a pessoa vai responder exatamente sim ou não sei, e aí fica nisso. Então, precisa saber se elaborar essas perguntas, certo? E essas perguntas, elas podem também ser dirigidas a mais de uma pessoa, porque numa entrevista você pode estar entrevistando um grupo de pessoas, um conjunto, uma equipe, e ali você vai dirigir as perguntas para várias dessas pessoas e vai geralmente gravar, porque a gravação é melhor do que você tentar escrever a resposta das pessoas. É muito rápido as respostas, então é melhor filmar ou gravar, porque aí depois você vai poder retirar dali o conteúdo, transcrever e vai poder ouvir mais de uma vez, vai poder tirar dúvida, o que a pessoa falou. Se depois você quiser fazer outras perguntas também dentro daquelas respostas que a pessoa deu, você tem ali a gravação para depois ir perguntar, olha, você falou isso e eu gostaria que você desdobrasse sobre essa resposta que você deu, então você usa essa entrevista depois. E agora um pouco sobre artigos. Artigos é algo mais elaborado, um conteúdo que não é tão simples de se escrever, de se produzir, porque ele exige um trabalho maior da pessoa que vai escrever. Então, o artigo, ele é geralmente um texto dissertativo, argumentativo, que esse texto ele consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos e explicações, e aí a pessoa vai colocar nesses argumentos defendendo um conteúdo. Então, se, por exemplo, nós vamos escrever sobre reencarnação, nós vamos ter que escolher um ponto para falar sobre reencarnação. Eu vou falar sobre reencarnação sobre o ponto de vista da Bíblia, do Evangelho, ou seja, desde lá do Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou seja, ou eu vou falar de reencarnação contando fatos que pessoas descreveram ou pesquisas nesse sentido. Qual é o ponto que eu vou abordar? Então, a partir dali, você elabora um conteúdo, a partir daquele ponto você vai tratar daquele assunto e você vai argumentar
provando naquele conteúdo que você escreveu, no caso do exemplo que a gente deu sobre a reencarnação. Então, você vai provar naquele conteúdo, com os argumentos, que existe a reencarnação. E assim, vários outros assuntos que você quer defender. Agora nós vamos falar um pouco sobre algumas regras de redação para escrita, para jornal, para revista, para boletim. Sendo que nós sempre colocamos e deixamos assim, bem claro para as pessoas que você escrever conteúdos jornalísticos é uma questão de você contar uma história. Então, você vai contar essa história como se você estivesse contando para um amigo, para uma amiga, para alguém que você conhece, um familiar seu. Olha, aconteceu isso, tal dia, tal horário, com entusiasmo e tudo. Então, você vai contar essa história, como se você realmente estivesse descrevendo de forma verbal. E isso você vai colocar em forma de textos. Quando você vai escrever isso, você não vai ficar preocupado com as palavras, se você está falando as palavras corretas, se você está usando os termos corretos. Então, você vai só contar. Depois, você vai em frente, realmente colocando em ordem. E, principalmente, levando em conta o que a gente já falou do lead. Ou seja, o primeiro parágrafo do que você vai escrever, ele é o mais importante. Então, você vai chamar a atenção de quem vai ler logo no início. Porque senão a pessoa não vai chegar ao final para ler o conteúdo. Isso é em toda a matéria que você vê aí em revistas, em jornais, ou seja, a matéria jornalística. Então, você vai contar isso de forma para despertar o leitor. Então, isso é escrever um texto, isso é fazer a redação de uma matéria, que as pessoas acham que é muito complicado, acham difícil escrever, eu não sei escrever, eu não tenho o português correto. Então, você não tem que preocupar se você está com o português correto, se você sabe ou não escrever. Escreve, porque depois você mesmo fazer a revisão daquele conteúdo, você vai pedir para pessoas que vão poder revisar, enviar para nós, que nós também fazemos a revisão, e você pode também pedir para um familiar seu para ler aquele texto que você escreveu. Então, não ter medo de escrever, porque a prática auxilia você a melhorar. A prática que vai fazer com que a gente escreva melhor. Se a gente nunca escrever um texto, uma matéria, a gente não vai dar o primeiro passo e também não vai conseguir aperfeiçoar depois. E aí tem umas dicas para escrever qualquer redação, como também para escrever um texto jornalístico. Então, as regras são fazer um roteiro com as palavras-chave que irão balizar seu texto. Aí você tem que simplificar o seu trabalho, então você vai escrever sobre um assunto, como a gente exemplificou do artigo, sobre reencarnação, aí você vai escrever alguns pontos sobre reencarnação, que ponto de vista que você quer tratar, quais são os livros, que você vai fazer entrevista com alguém sobre esse assunto, você vai contar um caso, então você vai ali colocar alguns pontos. Lembrar que o título é muito importante, é a palavra-chave do que você está escrevendo, sendo que um título em jornalismo, seja artigo, seja entrevista, seja uma notícia ou reportagem, nós sempre colocamos no presente. Porque quando o leitor lê, ele não quer ler no passado, ele não quer ler notícias velhas. Então, mesmo que você vai contar uma história que ela não ocorreu num momento, que não seja tão factual como se diz, ou seja, algo que muito atual, mas você vai colocar o título como que estivesse acontecendo naquele momento. Nessas regras de redação, é importante construir um título curto, com poucas palavras, como a gente colocou, sempre no presente, não usar o verbo no passado. É importante que o título contenha verbo, certo? É ideal, não sempre é feito, de vez em quando pode ocorrer de não ter um verbo, mas é ideal que tenha verbo no título, ele precisa ser curto. E que você comunique o acontecimento de uma forma que chame a atenção do leitor, de uma forma entusiasta, ou seja, de uma forma realmente atrativa. E deve-se evitar o compareça, participe, não perca, porque isso são imperativos que fomos se estivesse dando ordem para as pessoas. E aí isso gera um impacto ruim na mente das pessoas, delas serem ordenadas. O ponto, é importante usar à vontade, ou seja, fazer frases curtas, com clareza, que facilita a compreensão do leitor, que a pessoa vai ler sem perder o fôlego. Ela não pode ir lendo um parágrafo muito comprido, ele precisa ter pontos, ter vírgula, ou seja, ter ali uma
uma forma da pessoa ler com tranquilidade. O ponto de interrogação, ele não deve ser usado em títulos, porque não se usa geralmente em títulos de interrogação. Durante o texto pode ser usado. Então, usa também com moderação, interrogação e também exclamação. Frases, como a gente já citou, deve ser curta, objetiva, né, dá preferência a frases afirmativas, porque isso também gera um impacto bom na cabeça do leitor. Então, evitar o não, evitar frases negativas. Evitar escrever etc., porque gera algo incompleto. Então, assim, aconteceu isso, etc. Então, a gente evita etc. E também frases como muito mais, muitas outras atrações. Evitar frases longas, parágrafos longos, textos longos. Evitar palavras assim que se usa no dia a dia, chamadas palavras coloquiais, será, para lá, para, pró, coisas que se usa no linguajar, que não é muito comum usar em textos, certo? Não usar também termos que seja exclusivo do meio espírita, que para muitas pessoas elas não vão entender. Pode ser usado e explicar, tem que ser explicado entre parênteses o que significa esses termos. Evite usar siglas que também não têm significado para as pessoas, como GAEB, USE, FEEGO, ou seja, abreviações ou siglas que as pessoas não sabem o que é. Para elaborar um texto, é importante que leia e releia. Você fazer releituras daquele texto que você escreveu ajuda bastante. Então, muitas vezes você vai escrever um texto grande, eu escrevi um texto de 4 páginas, reduz para 2 páginas, reduz para 1 página. Ou às vezes você escreve um texto muito pequeno, nossa, eu escrevi, ficou muito pequeno. O que eu posso escrever mais? Qual o conteúdo que eu posso inserir aqui, informações melhores para que o leitor saiba mais sobre esse conteúdo que eu escrevi. Aí corrigir os erros de digitação, a grafia, a acentuação, vai conferir se aquela palavra está colocada de forma adequada, se aquela palavra está escrita de forma errada, pode gerar dubiedade, ou seja, e tem que ter cuidado com isso, né, dentro de uma frase. Muitas vezes a pessoa escreve uma palavra e essa palavra pode errar, pode gerar na cabeça do leitor dúbia, ou seja, compreensão dúbia, ou seja, ela pode ter 2 coisas na cabeça da pessoa que ela vai ficar dúvida. Então, se fica dúvida, troque a palavra, substitua, vá no dicionário e veja um sinônimo para substituir. E agora nós queremos deixar aqui o site do Jornal Espírita Alta de Souza e da Revista Alta de Souza, para que vocês possam enviar conteúdos para nós. Será uma alegria para nós recebermos as contribuições de todos que enviarem para nós, seja do Brasil, seja de outros países, que queira contribuir com o Jornal Espírita Alta de Souza e a Revista Espírita Alta de Souza. O site do nosso jornal é www.jornalespiritaaltadesouza.com.br. E da Revista Alta de Souza é www.revistaaltadesouza.com. E essas contribuições, elas podem ser mensais, podem ser bimestrais, trimestrais, semestrais ou anuais. Então, a pessoa quer escrever uma vez no ano um conteúdo, um artigo, uma reportagem, uma notícia, ou ela pode escrever todo mês. Então, de acordo com a disponibilidade, ela pode escrever para nós. E aí, o conteúdo para o Jornal Espírita Alta de Souza pode enviar para a Regina, que sou eu, é uma das responsáveis pelo jornal, regina1108@gmail.com, o e-mail, e para a Revista Alta de Souza é RAUTA de Souza@gmail.com. Então é rautadesouza@gmail.com. Então esse é o e-mail da Revista Alta de Souza.